Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Muito bom estar com vocês aqui. Eu peço para que você não perca essa conexão com os céus, que você mantenha o seu coração conectado com aquilo que o Espírito Santo tem para essa manhã, para esse dia. Nós estamos entrando num tempo, não que antes nós não vivíamos, mas o Espírito Santo vai nos direcionando, Ele vai nos mostrando, tempo de milagres, tempo de restauração, amém? Tempo de avançarmos naquilo que Ele tem para nós como igreja. Ora cachoro, recaro mana, xeremenere cara manana. A nossa oração antes do culto aqui foi para que aquilo que acontece no céu aconteça na terra. A nossa expectativa é aquilo que está agora em movimento no céu esteja em movimento aqui na igreja. Amém? E o Senhor tem nos conduzido para esse tempo de transformação, de fé, de milagres. E uma história fantástica da palavra de Deus, ela chama muito a minha atenção, que é a história de Neemias. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler os 13 capítulos de Neemias, e é uma história assim, relatada de maneira extraordinária, sensacional, tem que ter o sensacional, uma história compartilhada nos detalhes. O meu foco não está nos 52 dias que eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Meu foco está em outros pontos que esse texto relata, que nós podemos aplicar no dia a dia. Deixa eu compartilhar algo com você, através de uma pergunta. Porque muitos hoje, mesmo dentro da igreja, numa atmosfera como essa que nós temos, porque tem ministérios excelentes, vamos colocar só a nível Brasil, tem homens e mulheres com uma palavra enriquecida pelo Espírito Santo, tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, mas mesmo assim, porque existem muitas pessoas dentro das igrejas frustradas. Talvez cada um aqui traria uma resposta, colocaria uma situação, e meditando sobre isso, o livro de Neemias, ele traz algumas respostas. Eu gostaria que você abrisse Neemias capítulo de número 1, nós vamos ler alguns versículos, e muitas chaves serão compartilhadas nesta manhã. Neemias fica depois de Esdras, não sei se eu te ajudei muito, antes de Esther, Antigo Testamento. Neemias capítulo de número 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio, acerca de Jerusalém. 3, eles me disseram, os que sobreviveram, ou seja, muitos não sobreviveram, ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
até aqui. Neemias recebe uma informação de uns dos seus irmãos, relatando como estavam os seus compatriotas. E ele recebe aquela notícia, e ele fica muito triste, ele se entristece pela destruição que os seus irmãos estavam passando. Engraçado que Neemias, ele era copeiro do rei. Só que na nossa cultura, o copeiro é o garçom. É aquele que serve, aquele que fica na copa. Mas na cultura que nós estamos relatando aqui na palavra de Deus, esse contexto era uma ocupação muito nobre, como se fosse o primeiro-ministro da casa civil. Ele dava vida pelo rei. A posição de Neemias era uma posição privilegiada. Antes do vinho chegar ao rei, passava primeiro por Neemias. Ele precisava provar aquele vinho para depois compartilhar com o rei. Ou seja, uma posição de segurança, de conforto. Eu não tenho dúvidas que Neemias ele era muito bem remunerado. Ele era um homem de confiança, o braço direito do rei. Neemias tinha um relacionamento com o rei, conversava. Neemias ele era, dentro daquele contexto, alguém de autoridade. Na nossa cultura, o copeiro muitas vezes não tem essa autoridade, ele é entendido como aquele que serve apenas. Eu estou dizendo isso porque a posição que Neemias ocupava era uma posição ali de função. Mas Neemias, ele tinha uma vocação. Trazendo para a nossa realidade, eu não sei aonde Deus te colocou, o que você faz hoje, se a sua ocupação é uma ocupação de influência, ou se talvez não. Depende do lugar onde você está, onde Deus te plantou, é um lugar onde você ainda não descobriu o seu propósito ou o seu chamado. Depende do lugar onde Deus te colocou, é apenas um ponto de transição para Deus te levar aonde Ele deseja que você esteja. E Neemias recebe aquela informação e ele se entristece muito. E a primeira coisa que Neemias faz é lamentar, sentar e chorar. E orar. Às vezes nós temos um contexto de muita frustração, porque não oramos. Porque não fazemos da oração a nossa primeira arma. Sempre caímos naquele ditado: fiz tudo o que pude, agora o que me resta é orar. Então nós pegamos a oração, que seria a primeira arma, e colocamos em último lugar, entendendo que a última coisa que nós temos que fazer para alguma coisa melhorar. E Neemias ele tem uma atitude contrária. Ele fica muito triste com a notícia, mas ele vai aos pés do Senhor para clamar. Muitas vezes, meu amado, você tem que abrir mão dos seus direitos, para que outros tenham o direito de conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque Neemias, pela posição confortável que ele estava, ele poderia apenas orar, ele poderia apenas ficar ali, não estaria errado, mas ele não cumpriria com o seu chamado. Está cheio das rimas, né? Está rimando bastante, né? Tá. Rima aqui, rima ali, e não é decorado. Mas Neemias, ele queria muito mais do que apenas ser o primeiro-ministro, ou o copeiro, da função que ele exercia. A função dele era uma, mas a vocação dele era outra. Apesar que a oração de Neemias, quando ele começa, olha comigo no versículo 5, olha só. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos.
Para um pouquinho aqui. A primeira frase do contexto: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que Neemias, ele reconhecia a grandeza de Deus. E aqui está uma chave para a sua vida. Muitas vezes você vencer a frustração, ou alguma coisa que você entende que é maior do que você, uma dificuldade que você entende que é mais forte do que você, uma adversidade que você olha e fala, não tem como eu vencer, um problema que você olha e fala assim, como que eu vou sair disso, qual é a saída que Deus vai me dar, quais são os caminhos que eu preciso pegar, quais são as atitudes que eu preciso tomar, o que eu faço numa situação como essa, porque a situação de Neemias era uma situação desafiadora. Ele se coloca na dor do outro, ele sente a dor pelos irmãos, ele sente a dor pelo povo dele, ele tem essa empatia, e através dele, pegar a dor do outro e absorver também essa dor, o chamado dele é ativado, e quando ele começa a oração falando assim, Deus grande e temível, poderoso Deus, grande Deus, o que nós entendemos? Que quanto mais você declara em oração a grandeza desse Deus, quanto mais você exalta a grandeza desse Deus, a força desse Deus, a altura desse Deus, a soberania desse Deus, a santidade desse, quanto mais você declara essa grandeza, menor os problemas se tornam na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque nós entendemos que os problemas, ou colocamos os problemas maior do que Deus. E os problemas, eles não são maiores do que Deus. As minhas orações diárias diminuem as minhas preocupações diárias. Quanto mais eu declaro, ou seja, olha o movimento que eu preciso fazer para vencer um problema. Olha a atitude que eu preciso ter para vencer uma dificuldade. Olha o comportamento que eu devo ter para vencer uma adversidade. Olha a mentalidade que eu preciso exercitar. Tanto é que a palavra fala sobre mente de Cristo. E já fala no Novo Testamento, mas Neemias já vivia isso no Antigo Testamento, onde Jesus nem tinha vindo ainda. Mas ele reconhecia a grandeza desse Deus, ele entendia quem era ele tinha uma comunhão com esse Deus. Deixa eu falar algo para você, é no silêncio do quarto, é no silêncio do quarto, é no lugar secreto, que Deus coloca você no palco. Você não vai vencer o problema por aquilo que você tem como habilidade, você não vai vencer o problema por aquilo que você tem como natureza, como naturalidade, aquilo que Deus colocou. Você vai vencer os problemas quando você tiver uma vocação, uma devoção para Deus, porque é Ele quem fortalece você, revigora você, enche você de poder para que você possa vencer. Você não vence pela sua força, você não vence pela sua experiência, você não vence pela sua capacidade, você não vence pelas suas habilidades, você vence pelo poder da oração. Quer vencer a frustração? Quer ter triunfo sobre os problemas? Quer vencer as adversidades? Quer ter a melhor estratégia para vencer uma situação? Oração. Neemias, quando ele chega para servir o rei, no momento ele ia servir um vinho, a palavra está relatando isso, ele toma o vinho e entrega para o rei. Ele prova do vinho, e o rei está ao lado da rainha, da sua esposa ali, e Neemias ele entrega o vinho, e o rei olha e fala assim, por que você está com um semblante triste, sendo que você não está doente? Opa, o que a gente entende? As nossas expressões falam, o nosso corpo fala,
As pessoas nos leem através daquilo que nós refletimos. Por isso que nós precisamos refletir a glória de Deus, por isso que nós precisamos refletir a alegria do Senhor, porque as pessoas, elas olham, elas enxergam sim, e o rei olha para Neemias e fala assim: o que aconteceu com você? Se não for tristeza, é de coração. Olha isso. Eu não sei se o teu coração está triste hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza, é que eu tenho um Deus que pode curar essa tristeza do seu coração. Ele pode arrancar com a mão assim, ó. Ele pode tirar com a mão assim, ó, porque Ele tem poder para isso. E Neemias fala para o rei: rei, se você soubesse o que acontece com os meus compatriotas, o que acontece com os meus irmãos, a cidade onde os meus pais foram enterrados, ela está desolada, ela está destruída, colocaram fogo nas portas, os muros foram destruídos. E o rei chega e fala assim: o que você precisa? Olha a rema que o Espírito Santo está trazendo para você nessa manhã. O rei te pergunta hoje: o que você precisa? O que você precisa? Sabe o que Neemias foi fazer? Orar. Ele não respondeu de bate pronto, a palavra fala. Ele foi orar. E na oração, porque olha o que relata o texto. Quando o rei perguntou, Neemias se tremeu todo. A palavra usa esse termo, que ele se tremeu todo. Ele vai orar, e ele chega e fala para o rei: eu preciso que o Senhor me libere, para que eu possa reconstruir, para que eu possa levar conforto, para que eu possa estabelecer os muros novamente daquela cidade que foi assolada. Sabe qual a rema e a palavra falada do Espírito Santo hoje para o nosso coração? Que você e eu somos agentes de transformação. Aonde você chegar, pode estar o caos que for, pode estar a destruição que for, Deus vai te capacitar para reconstruir os muros. Deus vai usar a sua vida para levar vida. Neemias estava no topo, e às vezes Deus nos conduz ao topo. E foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Moisés, e foi assim com o próprio Neemias. Porque quando Ele nos conduz ao topo, nós conseguimos ajudar quem está lá embaixo. Pega uma chave para você, pega uma palavra para você. Se aquilo que Deus depositou sobre você, e o lugar onde Ele te colocou, se aonde você estiver, independente da sua função, independente da sua profissão, porque a função de Neemias era uma, a vocação era outra. Independente do que você faça, independente nas inúmeras profissões que você tenha, independente, aonde Deus te colocou, aonde Ele plantou você, é para a transformação de pessoas. Independente, não venha pensar que você é um grande juiz, um grande médico, um grande engenheiro, um excepcional vendedor, um grande CEO, qualquer coisa, aonde Deus deu a graça de você estar, é para o reino dele ser estabelecido. É apenas um caminho que Ele criou, para que você possa cumprir com a sua vocação. Muitos não entendem o propósito, para que eu nasci. Começa a viver onde você está, e fazer o reino de Deus entrar em movimento aonde você está. Aí você vai ser conduzido, porque aconteceu com Neemias. Deus o colocou como alguém de autoridade, sim. Deus o colocou, muito provavelmente, muito bem vestido, Neemias. Ele não ia se apresentar diante do rei de qualquer jeito. Muito provavelmente, muito inteligente, capacitado, instruído, não tenho dúvidas disso. Mas até então era só uma função, até Deus dar a oportunidade dele viver a sua vocação.
E Neemias, ele tem o favor do rei. E ele faz mais um pedido: rei, se agrada ao Senhor, me dê cartas. E deixa eu falar com Asaf também, o guarda da floresta, para que depois do Eufrates eu possa passar com tranquilidade. E o rei concedeu cartas para que cada governador recebesse a carta e deixasse ele passar. Você sabe o que está dizendo aqui? Que Deus abre o caminho para você, independente da dificuldade. Se Ele abriu para Moisés o mar, se Ele abriu as fronteiras para Neemias, Ele vai abrir na sua vida. Ele vai abrir o caminho. E se você não tiver capacidade, Ele vai conectar você a pessoas que vão abrir o caminho para você. Meu Deus do céu, gente, o que é isso, gente? O que é isso, gente? Que palavra é essa? Que palavra é essa? E ele vai. Eu fiz os cálculos aqui. Mais ou menos 50 mil pessoas acompanham Neemias. Tirando os animais que eles montavam. Quando ele passou pela floresta, ele apresenta a carta a Asaf. E Asaf libera madeiras para que ele possa reconstruir as portas de Jerusalém. E um exército de quase 50 mil pessoas o acompanha. Sabe o que o rei fez além das cartas? Liberou homens do exército para que pudesse acompanhar Neemias. Mas sabe por que isso aconteceu? Pela credibilidade que Neemias tinha com o rei. Eu não sei o nível da credibilidade que você tem com o rei hoje. Sabe por que Neemias teve essas portas abertas? Porque ele era um homem de confiança. E eu não sei o nível de confiança que Jesus tem sobre você hoje. Sabe por que às vezes Deus não libera dinheiro? Sabe por que às vezes Deus não abre portas? Não é por maldade, ao contrário, Ele quer te prosperar. Ele quer ver você avançar. Mas desde que Ele tenha a convicção de que você não vai se perder do propósito. E sabe onde que você alinha isso? Sabe onde você vai para os trilhos? Sabe aonde que alinha? Na oração. Que as rotas são alinhadas. Porque oração é lugar de intimidade. Porque oração é lugar de você abrir o coração. O lugar secreto onde você se rasga diante dEle. E Ele capacita você. Neemias teve opositores. Sabe o que isso me revela? Que quando você assume o propósito que Deus tem para você, vai se levantar oposição e vai se levantar opositores. Ai! Posso dizer uma coisa para você? Se não tiver oposição com aquilo que você está fazendo, eu posso te garantir que você está no lugar errado. Então eu tenho que ter opositores? Com certeza, sem dúvida. Às vezes você não tem diretamente, mas você tem oposições. Situações que colocam você à prova, situações que opõem, vão contra aquilo que você está executando em Deus. Se você não tiver essa oposição, se você não tiver opositores, você não está vivendo o propósito. A pergunta que eu faço para você: Jesus teve oposição? Se Jesus teve oposição, eu não vou ter? Se Jesus teve opositor, meu Deus do céu, Ele foi crucificado. Ele morreu por uma causa. Ele foi levado ao madeiro, julgado de maneira errada. Cristo ou Barrabás? Mas sabe, que Ele até sobre a morte triunfou. E se Ele venceu o mundo, você vai vencer também. Mas sabe como que Neemias venceu os opositores? Você quer saber como? Segura essa. Pela oração. E sabe o que aconteceu com Neemias no momento do trajeto da jornada dele? Um homem o chama para ir para uma determinada casa. E ele vai.
E ele chega lá. Ele recebe a informação de que ele precisa sair, parar a obra. Meu Deus do céu. Olha essa palavra para você e para mim. Ele recebe a orientação de parar a obra e ir para o templo. Pô, que estratégia sensacional. Deus está falando então para eu parar a obra e ir para outro lugar. Mas Neemias estava tão cheio de Deus, guarda isso, pelo amor de Deus, guarda isso. Neemias estava tão conectado com Deus, que entendeu pelo Espírito que aquele direcionamento não vinha de Deus. E que aquele homem que estava trazendo essa informação foi subornado, para que pudesse colocar Neemias numa grande armadilha. Sabe o que eu entendo disso? Se você estiver conectado com Deus, se o seu espírito estiver conectado com Deus, em nenhuma armadilha você vai cair, e você vai continuar a obra. Sabe o que Neemias fala? Sou eu homem para parar a obra? Sou eu homem, está falando aqui, sou eu homem para parar uma obra, ou seja, eu sou um homem de palavra, e aquilo que eu assumi eu vou cumprir, eu vou entregar. E se levantam contra ele, e aqueles 50 mil começam a fazer o muro, batem um recorde de 52 dias, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que Neemias não era engenheiro, ele era copeiro. Deus não chamou um engenheiro para fazer a obra, ou seja, você pode não se sentir capacitado para tal obra, mas Deus capacita você. Você fala, eu não tenho capacidade para chegar lá, eu não tenho qualidade para chegar lá, mas tem um Deus que no secreto, que no escondido, capacita você, inspira você, dá habilidades para você. E eles se levantam contra o time de Neemias. Mas sabe o que Neemias faz? Com uma mão ele trabalha, e com a outra ele segura a arma. Sabe o que isso significa? Que fé não é irresponsabilidade. Às vezes você coloca na fé a zona de conforto, e você precisa sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, porque é lá que a sua fé vai ser trabalhada e desenvolvida. Então ele recebeu, ele organizou as estratégias, e ele continuou lutando, com fé, mas ele continuou lutando. Sabe o que eu preciso dizer para você? Continue lutando, continue acreditando, mas tenha fé, tenha oração, porque a obra vai ser concluída. Não sei se você viu o tema dessa mensagem, mas é fora do comum. E a pergunta que eu faço para você: quem no comum caminha como Neemias? Ninguém. Ninguém. Lá no começo, ele falou para o rei: eu preciso desse tempo. Ele estabeleceu o tempo. Sabe o que eu digo para você? Estabeleça tempo. Determine prazos. Porque você precisa estar envolvido com uma obra. E quando você não estabelece prazos na sua vida, você fica a ver navios andando sem planejamento, não tem fé e tem oração que vai funcionar. Neemias, ele tinha planejamento. Neemias sabia o que ia fazer, ele sabia dos desafios. Antes, lá no papo com o rei, ele pediu tudo quanto é necessário. Sabe o que eu entendo também disso? Que aquilo que você precisa, você tem que apresentar diante do altar, porque você vai ter. Aí você tem condições de vencer, mas você só pede na oração. Quem tem uma vida de oração, quem é movido pela oração, entende a importância de não perder tempo com outras coisas. Neemias tinha foco. Ele não abriu mão da obra, mesmo com as dificuldades que ele enfrentou. Eu quero deixar essa palavra com você, para que você seja encorajado por ela, mas que você principalmente entenda que aquilo que você precisa, os milagres que você precisa que aconteça, eles estão no âmbito da oração. É ali que as coisas vão acontecer. Peço para você se colocar em pé.
as rotas, elas são alinhadas na oração. Quando Neemias entende o seu chamado, quando ele recebe no coração aquele direcionamento do que ele tinha que fazer, ele descobriu o seu propósito. Sabe o que significa Neemias? Consolado por Deus, aquele que consola. Ele tinha uma função de copeiro, mas ele tinha uma vocação para consolar. Ou seja, Deus colocou algo sobre você que precisa alcançar outras pessoas. Eu não sei o que Ele colocou sobre você, o que Ele confiou a você. A Neemias Ele confiou isso, mas não tenha dúvidas, certeza absoluta, que algo Ele depositou sobre você, e que você tem a resposta para um povo, você tem a resposta para as pessoas. Aquilo que Ele confiou a você, você precisa, aí você vai viver o seu chamado. Mas eu não sei, comece a caminhar, que os caminhos eles vão se abrindo. Amém? Coloque a sua mão em posição assim. Nós vamos orar para que essa manhã você seja despertado, ativado, encorajado. Receba a ousadia de Neemias, e ele alcançou isso em tempo recorde. Sabe o que me disse? Não importa o tempo que você ficou no deserto, não sei o tempo que você ficou nas trevas, Deus pode fazer aquilo que seria para 10 anos em 1 ano. Deus pode trabalhar com o tempo, porque Ele é especialista em milagres. Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. Deus pode fazer o que você nunca viveu na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, debaixo da Tua palavra e debaixo da Tua bênção, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para que os meus irmãos sejam nesta manhã ativados, encorajados, renovados, fortalecidos. Pai, no nome de Jesus, que uma dose maior de poder seja derramado sobre os meus irmãos. Pai, que no dia de hoje eles sejam, Pai, encorajados a cumprir com a jornada. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos uma igreja que vai avançar, nós declaramos uma igreja que vai cumprir com o chamado, nós declaramos uma igreja corajosa, nós declaramos uma igreja que vai caminhar, uma igreja com a credibilidade com os céus, aliançada com o Rei dos Reis. Pai, ali Neemias, ele defendia o rei, mas na missão ele estava cumprindo o papel do Rei dos Reis. Senhor, que essa igreja se levante em autoridade, porque o Senhor vai estar na nossa frente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você pode aplaudi-lo em nome de Jesus. Mais forte. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui no nosso meio pessoas que gostariam de se alinhar nessa rota. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que precisam corrigir essa rota. E se você é essa pessoa, eu peço para você vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. E se nós temos pessoas aqui que nunca aceitaram, nunca abriram o coração para Jesus entrar, se você nunca teve uma experiência com esse rei, eu quero convidar você para estar aqui à frente, porque nós vamos orar com você. Você que nunca fez essa oração, de abrir o coração, de confessar com a sua boca que Jesus é a salvação. Se você tem, eu vou pedir para as luzes, para apagar as luzes. Se você quer corrigir rota, eu vou pedir para você vir aqui, nós vamos orar. E se você nunca fez essa oração, vou pedir para você vir aqui também, porque nós vamos orar com você. Feche seus olhos por um momento, igreja. Shalamanara cantelemenere choroko sharamanara cantelemene chei cantalamanara mana choroko talamanara.
Se você entende que você precisa corrigir o caminho, se voltar para o Rei, esse é o momento. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de alinhamento com a rota que Deus tem para você. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, aleluia, oh Jesus, Tere cantar, Tere mene, Noroko shalamanara, Cantele menere, Chara, Che.